Olá a todos, meu nome é Igor, eu sou professor da Universidade de São Paulo, eu trabalho no Instituto de Química do campus de São Carlos, sou docente há mais de 10 anos e a minha área de atuação principalmente é na área de gestão de qualidade em laboratórios, envolvendo principalmente a parte de metrologia química, né? Principalmente com estudos de validação, estimativa de incerteza e cartas de controle. Eu sou professor contratado em regime de tempo que eles chamam de turno completo, né? Eu tenho as mesmas obrigações que um professor em dedicação exclusiva, então oriento mestrado, oriento doutorado, dou aula na graduação, dou aula na pós-graduação, mas dentro de uma carga horária de apenas 24 horas, porque as disciplinas que eu leciono na Universidade de São Paulo são disciplinas de gestão de qualidade e são disciplinas aplicadas. Então, quando eu fui contratado, eles queriam um profissional que tivesse permeação no mercado. E fora do ambiente universitário, eu tenho uma empresa, a minha empresa se chama Qualilab. Dentro da Qualilab, além de cursos e consultorias na área de gestão de qualidade em laboratórios, eu faço também auditorias oficiais para o INMET, Instituto Nacional de Metrologia, principalmente relacionado à acreditação da ISO 17025. E além desses trabalhos de consultoria, de auditoria, cursos e treinamentos, já faz 2 anos que a minha empresa, em parceria com o professor Vitor, nós temos um software também no mercado, que é o software Confilab. É um software que trata sobre validação, incerteza e cartas de controle, né? Principalmente em laboratórios analíticos. Okay? Eu vou fazer minha apresentação, que o título é Estimativa de Incerteza na Indústria Farmacêutica. O objetivo dessa apresentação é mostrar a importância da estimativa de incerteza não só nos laboratórios analíticos, mas também na indústria farmacêutica, né? Existem alguns trabalhos publicados que discutem a importância da estimativa de incerteza na área farmacêutica. Eu vou apresentar isso para vocês e depois, brevemente, eu vou apresentar para vocês um exemplo de cálculo, né? De estimativa de incerteza. É lógico que em 40 minutos de palestra não vai ser possível vocês saírem especialistas em estimativa de incerteza de medição, mas vocês vão ter uma ideia, né, dos principais conceitos relacionados ao cálculo da estimativa de incerteza de medição na área analítica. O exemplo de cálculo que eu vou trazer para vocês é um exemplo de cálculo de estimativa de incerteza na área de cromatografia, uma vez que essa é uma técnica analítica amplamente aplicada na indústria farmacêutica. Como eu comentei com vocês, eu tenho um software de validação estimativa de incerteza no mercado. Ao final da apresentação, brevemente, eu vou falar um pouquinho sobre o software, justamente porque facilita até exemplificar o cálculo da incerteza de medição. Então, ao final, eu vou falar 2 ou 3 slides brevemente sobre o software também. Okay? Espero que seja proveitoso para todos vocês e também deixarei meus contatos ao final da apresentação, caso alguém tenha dúvida ou caso queira entrar em contato, fiquem à vontade, eu estarei disponível aí para tirar qualquer dúvida que vocês venham ter. Muito bem. Então, eu gostaria de começar apresentando esse trabalho publicado em 2014, né, de uma revista da área farmacêutica, é o Journal of Pharmaceutical Analysis. E esse trabalho é um trabalho interessante, porque é um artigo de revisão, onde ele apresenta uma discussão sobre a medida da incerteza em análises farmacêuticas e sua aplicação, né? Esse trabalho ele tem uma grande discussão sobre o tema, mas de uma maneira resumida, né, o que ele diz que muitas decisões importantes são baseadas nos resultados do Departamento do Controle de Qualidade, e ele exemplifica como a potência biológica do ingrediente farmacêutico ativo, limite de impurezas orgânicas ou inorgânicas, pH, limites microbiológicos. E uma vez que decisões importantes são tomadas graças ao Departamento de Controle de Qualidade da indústria farmacêutica, é extremamente importante você ter uma indicação da qualidade dos resultados. E uma maneira de prover essa indicação dessa qualidade dos resultados é a estimativa da incerteza. Por quê? Porque ela provê uma informação adicional que pode ser útil na avaliação da conformidade. A incerteza, por definição, mais à frente eu vou apresentar para vocês uma definição oficial do vocabulário internacional de metrologia, a incerteza, na verdade, é a variabilidade do seu resultado, né? Ou seja, é a dispersão de valores
que poderiam ser razoavelmente atribuídas ao valor que você mediu. Tá? Toda medição, na área mecânica, física, química, tem uma incerteza. Até quando você vai numa farmácia se pesar, por exemplo, a balança que você está se pesando tem uma incerteza. O que é? É a variação natural daquele equipamento de medição. Pensando num laboratório de ensaio, onde você tem medidas de escalas de instrumentos, como por exemplo, um balão volumétrico, uma bureta, uma balança, né? A somatória da variabilidade das medições de diferentes equipamentos volumétricos, na verdade você consegue somar pela lei da propagação, né, dos erros, e você tem uma incerteza final do seu resultado, que é extremamente importante, muitas vezes, para a tomada de decisão. Bom, vários estudos, né, indicam que a estimativa de incerteza analítica apresenta como principais fontes os próprios dados da validação. Então, hoje a indústria farmacêutica ela tem bastante critério para a validação dos seus métodos, né? Principalmente por causa da agência reguladora no Brasil, que é a Anvisa, que estabelece regras rígidas em relação à validação de métodos, como, por exemplo, né, na indústria farmacêutica, que é bastante conhecida, publicada no ano de 2017, a RDC 166, que trata sobre validação na área da indústria farmacêutica, né, que é bastante restritiva, principalmente na parte dos ensaios para linearidade, né, tanto é que eles publicaram até o Guia 10, que estabelece uma orientação adicional de como que você faz estudos de linearidade para a indústria farmacêutica também. O que a informação boa que nós temos nessa história toda é que a indústria farmacêutica já trabalha muito bem com a validação. Então, é possível aproveitar os dados de validação, reprocessá-los para estimar uma incerteza. E qual é a vantagem da incerteza? Porque ela vai mensurar o quanto eu posso confiar no resultado. E esse exemplo eu apresento para vocês no próximo artigo. Esse trabalho, publicado na revista Measurement no ano de 2018, ele faz um estudo, né? Ele utiliza então a medida de incerteza para avaliar um método de ensaio, né? Então, de uma maneira resumida, o que ele faz nesse estudo? Ele pega um lote de medicamento, né, de amoxicilina, e faz uma avaliação desse lote, né? E estabelece que o critério de aceitação de variabilidade do teor, né, de amoxicilina nesse medicamento, ele poderia variar entre 95% e 105%. Avaliando 45 medicamentos, né, ele descobriu o seguinte: olhando nesse gráfico, você consegue perceber que todos os resultados que são indicados por essa bolinha cinza, eles estão dentro da faixa de 95% a 105%. Ou seja, todos os resultados eles estão aprovados dentro de uma faixa de aceitação de variabilidade do teor, né, de amoxicilina nesse medicamento. No entanto, se nós formos avaliar não só o resultado, mas também a incerteza, o que seria a incerteza nesse caso? Quando você tem um resultado, esse resultado, na verdade, é uma estimativa do valor real. Mas baseado na variabilidade do seu método de ensaio e dos seus equipamentos, esse resultado, na verdade, ele pode se encontrar dentro de uma faixa de valores, que nós chamamos de incerteza. Ou seja, se você pega o primeiro exemplo, né, no gráfico, que é o exemplo número 1 ali, né, onde você tem um resultado, a bolinha cinza próxima ao 100%, você tem uma faixa de valores, né, que é a sua incerteza, onde existe uma probabilidade estatística do seu valor real estar em qualquer lugar daquela faixa. Considerando que o seu resultado mais a sua incerteza está dentro da faixa do 95% a 105%, eu tenho 100% de confiança que o meu resultado daquela amostra vai estar dentro da faixa de aceitação. No entanto, se você for olhar o restante dos resultados desse gráfico, lá perto do resultado número 17, né, você percebe que começa a aparecer alguns valores onde o valor medido está muito próximo da faixa inferior da aceitação. Como esse resultado absoluto tem uma faixa de incerteza, existe uma probabilidade estatística daquele valor estar fora do critério estabelecido. Ou seja, a incerteza se torna então importante para você avaliar o quanto realmente eu confio que o meu medicamento está integralmente dentro de uma faixa de aceitação. Por exemplo, nessa amostra
que eu apresentei para vocês ali perto da amostra número 17, né? Se você analisar essa amostra 10 vezes, por exemplo, com certeza os resultados não vão dar exatamente 95 ou 96. Você vai ter resultados dentro dessa faixa de variação que são os limites da incerteza. Ou seja, esse lote, né, desse medicamento, existe um risco de ele poder estar fora de uma faixa de aceitação. E essa aqui é a grande importância da incerteza, de você avaliar o risco que existe em encontrar um medicamento fora da sua faixa de aceitação. Okay? Então, nesse estudo, a incerteza se mostrou importante na avaliação da conformidade do produto farmacêutico, além do uso de métodos oficiais validados, né? Então, esse estudo ele foi realizado com métodos oficiais validados, mas apesar de utilizar um método oficial e validado pela redação NE, por exemplo, o resultado mais a incerteza poderia, então, dar uma probabilidade estatística de você ter algum resultado fora de uma faixa de especificação. Aí a incerteza se torna importante. No ano de 2017, a ISO 17025 sofreu uma revisão e nessa revisão ficou mais evidente a importância da incerteza para a avaliação de conformidade de produtos, principalmente pelo fato que a incerteza ela pode, em alguns casos, levar você a ter uma probabilidade estatística de estar reprovando seu produto. Então, hoje, a 17125 diz que quando você vai avaliar a conformidade de um produto, você deve estabelecer uma regra de decisão. E essa regra de decisão significa avaliar como que a incerteza vai afetar na sua tomada de decisão, na sua avaliação de conformidade. Um outro trabalho que eu queria apresentar para vocês é um trabalho publicado no Fórum da Farmacopeia. É um trabalho de 2018, né? E, na verdade, ele faz uma discussão bastante profunda em relação à medida de incerteza. Ele apresenta alguns conceitos que diferem um pouquinho em relação ao vocabulário de metrologia com o que se aplica na área farmacêutica, né? Na área de metrologia, por exemplo, nós chamamos o que você está medindo de mensurando, né? E aqui é o valor medido, né? E a incerteza medida. Na área farmacêutica, nós temos o ensaio, o valor reportado, e tipicamente na área farmacêutica não se reporta o valor com a sua incerteza. Tá? O que esse trabalho ele discute, na verdade, esse trabalho publicado nesse fórum é bastante extenso, que explica até técnicas de como avaliar uma incerteza, mas uma conclusão que ele chega, que eu achei bem interessante, é que a indústria farmacêutica já apresenta uma grande quantidade de informações que podem ser aplicadas na estimativa de incerteza, como, por exemplo, dados de validação, que anteriormente eu tinha comentado com vocês. Ou seja, a indústria farmacêutica já tem uma riqueza de informações de validação que poderia facilmente ser utilizado para estimar uma incerteza e você conhecer melhor o seu número na hora de você fazer a avaliação de conformidade de um produto. Bom, uma correta estimativa de incerteza melhora a qualidade dos resultados que você reporta. Então, quando você tem um departamento de controle de qualidade que faz uma avaliação de um medicamento, faz uma análise e, além de utilizar o método validado, você conseguir reportar a sua incerteza de medição, você consegue ter mais qualidade, tem mais informação naquele número para a tomada de decisão. Isso é bastante importante. E é uma tendência, né, na área, como a ISO 17025 é uma tendência mundial. No Brasil existem mais de 1.200 laboratórios acreditados na ISO 17025 e entre América do Norte, América do Sul e Europa nós temos mais de 60 mil laboratórios acreditados. Hoje é uma realidade a aplicação da 17025 na área ambiental, na área de alimentos, na área forense, né? E a 17025 hoje obriga que você faça a estimativa da incerteza. Muito bem. Considerando isso, eu queria fazer uma apresentação para vocês sobre como calcular uma incerteza. Como previamente eu disse, é muito difícil vocês saírem especialistas, né, em como estimar uma incerteza em apenas 40 minutos. Né? Geralmente um curso de incerteza é um pouco mais extenso do que isso. Mas eu quero apresentar para vocês uma ideia, né, de algumas particularidades de como se calcula a incerteza de medição. Existem várias maneiras de calcular uma incerteza de medição. Tem a abordagem de Monte Carlo, tem o método do Craig, tem o método da Gunn, mas eu acredito que a abordagem internacional mais aplicada hoje é o Guia Euraquem.
A Eurachem, na verdade, é um grupo de química analítica e estatística, né, da Europa, tem representantes aí da Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, e eles publicam guias que são disponibilizados gratuitamente no site deles, principalmente relacionados à validação de métodos, estimativa de incerteza, insights de proficiência, material de referência, ou seja, materiais relacionados à área da metrologia química, né? Então é o guia hoje mundialmente mais aplicado com estimativa de incerteza. A Eurachem nada mais é do que uma tradução da GAN, que é um guia de estimativa de incerteza de medição, mas focado principalmente para ensaios químicos, né? Então ela é mais simples na sua aplicação, mas dentro das diferentes abordagens de estimativa de incerteza, né, seja GAN, seja Eurachem, ou seja o método do Craig em Monte Carlo, é muito comum que os resultados sejam similares entre si. Tá? Apenas as abordagens são um pouquinho diferentes. No guia Eurachem ele discute então que decisões importantes são tomadas baseadas em resultados, né, de análise química, desde diagnóstico de área contaminada, no caso bioequivalência de medicamentos, análise forense, potabilidade de água. Então, decisões importantes são tomadas, então é necessário que eu tenha uma indicação de quanto eu confio naquele número, porque um resultado pode ter uma implicação muito séria em diferentes áreas de atuação. Hoje os laboratórios utilizam uma série de medidas para garantir o fornecimento de dados com qualidade, como, por exemplo, você utilizar métodos validados, procedimentos internos de controle de qualidade, participação em ensaio de proficiência, e a própria aplicação da 17125, que na verdade envolve todos esses conceitos, né? No entanto, se eu tenho uma amostra e essa amostra eu mandar analisar, um ensaio simples, por exemplo, uma análise de pH, né? Eu tenho uma amostra de água e vou fazer uma análise de pH pela medição direta com o eletrodo. Se eu pegar uma amostra de água e enviar para 4 laboratórios acreditados na 17025, com equipamentos calibrados, com métodos validados, com procedimentos internos de controle de qualidade, é comum que os meus 4 resultados de pH da mesma amostra não sejam exatamente iguais. Por quê? Porque cada resultado tem atrelado a ele a variabilidade que a gente chama de incerteza. Então, o interessante da incerteza é que se você conhece o resultado de um laboratório mais a sua incerteza e o resultado de outro laboratório mais a sua incerteza, a gente consegue ter comparabilidade de resultados. Porque daí eu vou comparar as faixas de resultados, né, e não o resultado absoluto. Então a incerteza é uma medida importante para a comparabilidade de resultados. Uma definição oficial de incerteza, segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia, é que incerteza é um parâmetro associado ao resultado de medição que caracteriza a dispersão de valores que poderiam ser razoavelmente atribuídas ao mensurando, né? E lembrando que mensurando é a grandeza que eu estou medindo. Tá? Bom, da onde vem a incerteza? A incerteza pode ser oriunda de várias fontes, né? Tem maneiras diferentes de calcular. Você tem uma incerteza, por exemplo, da amostragem, né? Seja a amostragem ambiental ou a amostragem de um lote, né? Existe uma incerteza da amostragem, da manipulação da sua amostra, ou a incerteza da heterogeneidade da sua amostra também. Se eu vou amostrar um tambor com 200 litros de um resíduo, eu vou coletar uma amostra de 10 gramas, o quanto 10 gramas representa os 200 litros? A maneira de você coletar a amostra, né, a incerteza relacionada à heterogeneidade da sua matriz, também pode ser calculada. O guia Eurachem, existem guias específicos para incerteza da amostragem, incerteza da heterogeneidade da sua amostra, mas o que eu vou me atentar hoje é a incerteza da etapa analítica, né? A incerteza calculada pela variabilidade das medições de dentro do seu laboratório. Isso está relacionado principalmente à incerteza de massas e equipamentos volumétricos e à própria variação aleatória que nós podemos calcular, por exemplo, com o estudo de precisão que nós obtemos durante o processo de validação. A Eurachem ela estabelece de uma maneira resumida 4 etapas para você calcular a incerteza de medição. A etapa 1, que ela é mais lúdica, né, é especificar ou mensurando. A etapa 2, identificar as fontes de incerteza. A etapa 3, quantificar os componentes da incerteza. A etapa 4, calcular a incerteza padrão combinada e expandida. E eu vou passar brevemente sobre cada uma delas, mais uma vez lembrando, não é possível eu destrinchar o cálculo detalhadamente, mas eu quero mostrar uma ideia de como se calcula uma incerteza de medição de um resultado relacionado a uma análise cromatográfica. Considerando a etapa 1, então, especificar o mensurando, essa etapa é uma etapa mais filosófica, né? Especificar o mensurando
é você entender, saber aquilo que você está medindo. Há muitos anos atrás, quando iniciou-se os estudos de medidas de incerteza, era muito comum que laboratórios contratassem estatísticos para fazer as medições de incerteza dos seus métodos de ensaio. E o estatístico é um profissional de formação que entende realmente muito bem de estatística, mas ele tinha um sério problema. O estatístico ele não entende da química analítica, ele não conhece dos processos, né, que existem dentro do laboratório, ele não conhece da parte analítica, do desenvolvimento analítico de um método de ensaio. Então, apesar de eles saber fazer as contas de maneira correta, eles tinham dificuldade de entender a execução do método de ensaio e saber selecionar as principais fontes de incerteza. Então, o Guy Horaken diz que a primeira etapa é especificar o mensurando. E quem consegue adequadamente especificar o mensurando é realmente o químico analítico ou o farmacêutico que está ali realizando o ensaio, porque ele que conhece das particularidades da execução do seu ensaio. Então, hoje, a minha visão é que é muito melhor você ter um farmacêutico, ou um químico analítico, ou um especialista da bancada do laboratório que saiba fazer o cálculo, do que você ter um estatístico que não conhece a parte analítica, né? Então, tanto é que existem muitos livros de estatística para química analítica que são escritos por especialistas na área analítica que têm seu conhecimento na área de estatística. E especificar o mensurando, então, de uma forma genérica, né? Uma análise cromatográfica envolve uma etapa de extração, cleanup, finalmente a injeção do extrato final no equipamento. Então, de uma maneira genérica, você vai ter uma amostra, onde você faz um processo de extração, pode ser de dissolução com solvente, para remoção dos analíticos por polaridade, por exemplo. Uma etapa de cleanup, se você tem uma amostra que é suja, né? Aqui a gente utiliza aquelas técnicas de SPE, por exemplo, né? Ou aquele método Catchers, que é dispersão da matriz dispersão do extrato em fase sólida, enfim, tem algumas técnicas aí de cleanup e limpeza da amostra, isso se aplica muito na área de alimentos. E a terceira etapa é a etapa de análise cromatográfica e depois tem um resultado. Então, de uma maneira simplificada, são essas etapas que nós temos aí numa análise cromatográfica, bem simplificada. Quando você tem, na verdade, um método de ensaio que estabelece uma equação de cálculo, né, do mensurando, os principais componentes da equação de cálculo são aqueles componentes que você vai utilizar no seu cálculo da incerteza. Em alguns casos, como análise instrumental, não é possível você ter uma equação, né? Na verdade, em análise cromatográfica, por exemplo, nós fazemos uma curva de calibração, né? E quantificamos diretamente pela curva de calibração. Ou, em alguns casos, em vez de fazer uma curva de calibração, você quantifica utilizando um ponto único como uma referência, né? Então você não tem uma equação, né? Na verdade, você utilizou uma equação da reta ou você faz uma regra direta de 3 ali para você calcular aí a concentração. Mas além da fórmula de cálculo do mensurando, né, você conhecer as etapas do seu processo analítico é importante para que você consiga identificar as principais fontes de incerteza do seu resultado. Então, imaginando uma amostra, né, numa análise cromatográfica, eu tenho uma amostra, por exemplo, que esteja no freezer, eu vou pesar essa amostra, tem uma etapa de extração. Após a etapa de extração, algumas vezes você pode secar a amostra no rotoevaporador e depois acertar o volume final do seu extrato, né? Ou você já extrai numa quantidade conhecida de solvente para depois você fazer uma análise cromatográfica. Mas o que eu destaco aqui é o seguinte, que quando você vai fazer uma análise cromatográfica, a etapa de pesagem da amostra é bastante importante, porque é muito comum que no final do meu resultado eu expresse o teor do meu princípio ativo pela massa que eu pesei inicialmente. Então, se eu tenho uma incerteza alta na massa, automaticamente essa incerteza vai ser reportada no meu resultado final. O acerto de volume final de extrato também é importante, uma vez se a hora que eu diluir, né, a minha amostra num volume maior ou menor de solvente, eu posso estar concentrando ou diluindo o meu resultado, e na análise cromatográfica isso vai ser acusado também. Então, a incerteza do equipamento de acerto de volume, né, final do seu extrato para análise cromatográfica e a incerteza da pesagem da sua amostra é bastante importante, de uma maneira geral, assim, no cálculo final da sua incerteza. Coloquei uma chave ali do lado e coloquei validação. A validação, ela apresenta um grande volume de informações que podem ser aproveitadas para a estimativa de incerteza de medição. Como, por exemplo, o estudo da precisão. O que é um estudo de precisão? É você pegar uma amostra, né, fortifica ela numa concentração conhecida
e analisa aquela amostra algumas vezes, 5, 6, 7 vezes, por exemplo. E depois você vai calcular o desvio padrão de uma série de medidas. Muito bem. Se você faz no mesmo dia pelo mesmo analista, a gente chama isso de repetibilidade. E vocês podem me perguntar ou podem pensar, se eu pegar uma amostra, analisar várias vezes e calcular a variabilidade desses resultados, só isto já não representa a incerteza do meu resultado? Parcialmente. O que acontece é assim, quando você tem um estudo de precisão, na verdade você está conhecendo a variabilidade do seu resultado dentro de um tempo finito. O que é incerteza de medição? É você conhecer a variabilidade do seu resultado dentro de um tempo infinito. Então, na verdade, o resultado da precisão, que é uma variabilidade dentro de um tempo finito, é uma informação que eu vou jogar dentro do cálculo da minha incerteza de medição. Por isso que ela é extremamente importante. Eu vou somar, por exemplo, os dados de precisão mais a incerteza da pesagem, mais a incerteza do acerto do volume. Né? Então, as informações da validação são extremamente importantes. Outra informação importante também da validação está relacionada à curva de calibração, ou curva analítica. Né? Quando você faz uma curva, na verdade, a sua curva ela nunca é perfeita. Por mais que existam critérios de aceitação de curva, que é estabelecido pelo Guia 10, né, que é orientativo da RDC 166, de você avaliar se ela é homocedástica, heterocedástica, avaliar R quadrado, resíduos, normalidade, independência, apesar de você fazer uma série de medições, sempre existem pequenos desvios na sua curva de calibração e você pode calcular a incerteza desses desvios e somar o seu resultado. Aí vocês podem pensar, mas na rotina eu não utilizo a curva de calibração para quantificar, eu utilizo um ponto único, né? Pois bem, existe uma correlação entre a quantificação de um ponto único dentro da faixa da curva, a incerteza do ponto único com a incerteza da curva de calibração. Existe uma relação direta. Na verdade, o ponto único é uma incerteza um pouco maior do que quando você utiliza a incerteza da curva, né? Mas existe uma incerteza relacionada a essa quantificação também. Eu posso somar tudo isso e expressar essa incerteza no resultado final. Bom, a etapa 2, na verdade, é uma etapa, mais uma outra etapa, que ela é mais lúdica, né? Então, você não tem cálculo ainda. Na verdade, essa etapa, você vai colocar todas as informações, todas as suas fontes de incerteza num diagrama, que nós chamamos de diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa, na verdade, é uma das ferramentas clássicas da área da qualidade, desenvolvido pelo Kaoru Ishikawa, acho que foi em 1916. E, na verdade, é um diagrama também chamado de diagrama causa-efeito, por exemplo. É utilizada para você identificar falhas num processo, né, industrial. Na estimativa de incerteza, a gente utiliza o diagrama de Ishikawa para representar todas as fontes de incerteza de uma maneira agrupada, né? De modo que eu consiga ter uma visão geral quais são as fontes que afetam a incerteza do meu resultado. E o que é legal no diagrama de Ishikawa é que eu posso rearranjar as fontes de incerteza também. Então, se vocês olharem nesse gráfico, eu tenho ali a incerteza da pesagem da amostra, do acerto do volume final. Percebam que na pesagem da amostra eu tenho duas considerações, massa datária e massa bruta, considerando que, nesse caso, eu vou colocar um vidro de relógio, um becker, um balão volumétrico, um prato de balança, eu vou tarar e depois vou pesar uma massa dentro desse frasco, então tem que considerar a incerteza duas vezes. O acerto final do volume tem incerteza da calibração do meu instrumento, a incerteza da variação de temperatura também, e acima nós temos os parâmetros de validação, como curva analítica, recuperação pressão intermediária, que são utilizados aí, são informações que eu posso utilizar na estimativa de incerteza. Percebam que eu coloquei para cada um desses o branco fortificado, que na verdade seria uma amostra de referência que eu utilizo para executar a minha validação. Essa amostra de referência também tem uma incerteza, que nesse caso, que eu chamei de branco fortificado, ao preparar essa amostra de referência, eu tenho uma incerteza que ela pode ser evidenciada no meu resultado final. Então, o diagrama de Ishikawa, você pode brincar e rearranjar, né, as informações, como por exemplo, eu vou retirar essa setinha do branco fortificado e criar uma nova seta no meu diagrama de Ishikawa, na parte inferior, como item número 6, branco fortificado. Ou seja, eu consigo rearranjar as fontes de incerteza no diagrama de Ishikawa para que facilite depois o cálculo dessas fontes. Então, as duas primeiras etapas, não tem cálculo. Etapa 1, conhecer o seu método de ensaio. Lembre-se que é o analista que conhece, é o farmacêutico, é o químico analítico que conhece das etapas do ensaio. Depois esse profissional da analítica
vai jogar isso dentro do diagrama de Chikawa para conseguir enxergar todas as potenciais fontes de incerteza, para que depois disso, então, a gente vá de fonte a fonte quantificando cada uma delas. Como eu falei para vocês, eu não vou entrar em muitos detalhes como exatamente calcular cada fonte, mas de uma maneira bem geral, por exemplo, na pesagem da amostra, é muito comum que você consiga identificar a incerteza da sua balança pelo certificado de calibração. Então nós temos aqui o certificado de calibração, e você, no certificado de calibração, você encontra a incerteza da sua balança, você tem que dividir pelo fator K, né, que é o coeficiente de expansão, que também é expresso no certificado, e a incerteza expandida dividido pelo K, eu vou somar essa incerteza duas vezes, né? Porque eu tenho a incerteza da tara e da massa bruta, como eu mostrei no Chikawa anteriormente. Como que é a somatória das incertezas? Eu faço uma somatória direta? Na verdade, não. Quando eu somo a incerteza, eu utilizo da raiz da somatória quadrática, né? Ou seja, você, pensando num triângulo retângulo, né? Onde você tem dois catetos e uma hipotenusa, né? Então imagine que uma incerteza é um cateto, outra incerteza é outro cateto, e a somatória das incertezas é a hipotenusa, né? E pelo teorema que nós conhecemos, a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então uma incerteza A somada a uma incerteza B, ela vai dar uma hipotenusa. Então 1 mais 1 num cálculo de incerteza não vai ser 2, né? Então vai ser 1 ao quadrado, a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então vai dar 1, alguma coisa, ok? Então essa é a maneira que a gente soma as incertezas. Nesse caso, o acerto do final do volume é acerto de volume final de extrato. Você também tem as incertezas expressas no certificado. Tem uma equaçãozinha que você pode transformar a variação de temperatura da sua sala em incerteza também. E você converte tudo isso para incerteza e faz a raiz da somatória quadrática aí também das duas incertezas. A incerteza da calibração, que é aquele 0,54 dividido pelo K do certificado, que é 2,13, e a incerteza da variabilidade do volume, que ele considera o coeficiente de expansão térmica, etc., e vai fazer a raiz da somatória quadrática dos dois. O branco fortificado, na verdade, você vai executar esse cálculo várias vezes, né? Você pega incerteza de um certificado, divide pelo K, soma com outra incerteza pela raiz da somatória quadrática, soma com a variabilidade do volume pela variação de temperatura que você tem na sua sala. Ou seja, é você reproduzir esses cálculos inúmeras vezes para você fazer a somatória aí das incertezas. No branco fortificado, então, aí eu venho transcorrendo todos os cálculos, né? Eu quis deixar o slide bastante detalhado com os cálculos, porque depois esses slides vão ser disponibilizados para vocês também, de maneira que quem tiver interesse em ler com mais cautela a apresentação e tentar reproduzir os cálculos, fica mais fácil o entendimento. Como eu disse para vocês, a ideia aqui é mostrar para vocês uma noção, né, de quais são as etapas para a estimativa de incerteza de medição, de uma missão. Ainda falando da quantificação dos componentes da incerteza, eu queria agora me atentar um pouquinho sobre os dados de validação, né? A validação, na maioria dos casos, ela acaba representando cerca de 70% a 90% de toda a incerteza da sua medição analítica, né? Então, ela é extremamente importante. Inclusive, se um dia alguém quiser fazer uma estimativa razoável de uma incerteza de uma maneira mais rápida, se você utilizar apenas os dados de validação do seu método, você consegue ter uma representação razoável, né, da sua estimativa de incerteza. Tem casos que eu já cheguei a calcular, na área de cromatografia gasosa, por exemplo, que a validação ela representa mais de 90% da incerteza total, né, de uma medição. Existe um documento, que é o ILAC G17, que ele é data de 2002, e só um parênteses aqui, o ILAC ele é uma sigla, né, do International Laboratory Accreditation Corporation, que na verdade é uma entidade internacional de acreditação de laboratórios, onde eles detêm acordos de reconhecimento mútuo com as entidades de acreditação da Europa, América do Norte e América do Sul, né? Então, são mais de 116 países que fazem parte do ILAC, em outras palavras, né? No Brasil, nós temos o Inmetro, que é o órgão de acreditação na 17125. Diríamos que o ILAC estaria acima, né, da estrutura do Inmetro aí, na acreditação. Eles publicam recomendações em diferentes assuntos na área de acreditação, e esse documento G17, ele discute sobre
o conceito da incerteza dentro dos requisitos da 17025 e demonstra, né, ele apresenta que uma estimativa razoável, baseado em conhecimento existente do método, ela deve ser feita, principalmente usando dados de validação. Então, veja só, o ILAC, que é um órgão maior aí, ele recomenda o uso de dados de validação para estimativa de incerteza. Dito isso, então, nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês algumas equações, né, que são aplicadas na estimativa de incerteza de medição da validação. Talvez a mais complexa seja da curva de calibração, que na verdade são duas, né? Quando você tem dados homocedásticos e você vai fazer uma regressão ordinária, que essa é a regra, né? Dados homocedásticos, você obrigatoriamente tem que fazer uma curva de calibração utilizando uma regressão ordinária. Então você tem essa equação, que tem vários fatores aí para calcular a incerteza de uma curva de calibração. Se os seus dados forem heterocedásticos, né, você precisa fazer também uma estimativa de incerteza, utilizando, você vai fazer uma regressão ponderada, e a incerteza da regressão ponderada tem uma equação diferente, porque ela considera as ponderações de cada ponto de calibração. Okay? Uma coisa interessante de apresentar para vocês, olhando esses dois gráficos, o que eu tenho? Em azul eu tenho a curva de calibração, e esses dados pontilhados seria a variação da incerteza de medição ao longo da curva de calibração. Olha que interessante, a regressão ponderada, como ela vai ponderar o ângulo da sua curva para aqueles pontos de calibração de menor dispersão, e geralmente esses pontos são os pontos iniciais da curva, você tem uma incerteza menor nas concentrações mais baixas da curva, e essa incerteza ela aumenta ao longo da curva. Quando você tem uma regressão ordinária, que ela vai fazer um ajuste da angulação da curva pelo centro da curva, a incerteza é menor no centro. Tá? Então, olha que interessante isso para quando você utiliza um ponto único para fazer a quantificação. Se a sua regressão ordinária, você vai utilizar o ponto central da sua curva como uma concentração para você fazer a quantificação por ponto único. Perfeito? Você está utilizando um ponto de menor incerteza. Mas isso já não acontece na ponderada. Se você pegar o meio da curva, não é o ponto de menor incerteza que você tem. Esse exemplo desses dois gráficos é um exemplo do livro do Miller, que é um livro bastante conhecido de estatística para química analítica, e ele apresenta um exemplo ali, né, que no caso da regressão ponderada, o ponto de concentração 1.23 tem uma incerteza de mais ou menos 0,12, e na regressão ordinária, um ponto de 1.20 tem uma incerteza de mais ou menos 0,65. Se você for observar, é 5 vezes maior a incerteza da regressão ordinária no ponto mais baixo. Agora, no ponto mais alto, se você observar, as incertezas entre a regressão ordinária e a ponderada não são tão diferentes. Então, olha que interessante você conhecer a variabilidade da incerteza em diferentes pontos da sua curva de calibração e como que a regressão ordinária e ponderada pode afetar na sua quantificação aí, e na estimativa de incerteza do seu resultado. Esse trabalho publicado no ano de 2006, já um trabalho mais antigo, o Ivo Leito ele estudou a influência de várias fontes de incerteza na análise de produtos farmacêuticos por cromatografia líquida, né? E ele faz uma discussão, nesse artigo ele apresenta que principalmente os dados de validação são os que mais influenciam, são os que mais incorporam a incerteza ao seu resultado, né? São as fontes mais significativas para a estimativa da incerteza. E uma avaliação que ele faz que é bem interessante é que, de acordo com os resultados, a incerteza estimada por um ponto de calibração único é ligeiramente maior do que o modelo de uma curva de calibração por 5 níveis, né? Então, você ter quantificar na curva de calibração e quantificar por ponto único, o ponto único vai ter uma incerteza ligeiramente um pouco maior. E lembrando, se esse ponto único ele for do centro da sua curva de calibração, que ela é ponderada, ela é maior do que no centro de uma curva de calibração que ela é ordinária. Então é bem interessante dominar isso e você pode adotar estratégias de quantificação no seu laboratório, seja por ponto único ou por curva de calibração, baseado na característica dos seus dados, né? Isso é bastante interessante também. Bom, eu consigo jogar aquela equação, né, que eu apresentei para vocês da incerteza da curva de calibração numa planilha de cálculo, por exemplo. É um pouquinho complexo, mas dá para fazer. O único problema é que se você aumentar os níveis de concentração ou aumentar a leitura dos equipamentos, tem que toda vez refazer os cálculos. Isso é um pouquinho dispendioso, né, e trabalhoso. A recuperação, né, que é o estudo de exatidão, quando você
corrige o seu resultado por um fator de recuperação, você consegue calcular a incerteza da recuperação, que seria o desvio padrão de uma série de medidas dividido pelo valor por raiz de n, né? E da precisão, ou precisão intermediária, né, você calcula diretamente o desvio padrão de uma série de medidas aí, de uma amostra. Muito bem. Com base em todos esses cálculos, você vai adicionar esses cálculos numa tabela, onde você tem ali o valor de x, são os valores de cada um dos mensurandos que você quantificou, as incertezas relacionadas a cada um deles, e a incerteza percentual ali na quarta coluna dessa tabela, onde identifica aí percentualmente a contribuição de cada uma delas. Percebam assim que nesse estudo, né, é um estudo que na verdade é um trabalho que eu realizei em parceria com os laboratórios do Ministério da Agricultura no ano 2010. Se você perceber, a curva analítica ela corresponde a 9% da incerteza total. Recuperação 2%, precisão intermediária mais 6%. Se você somar 9 mais 2 dá 11, mais 6 dá 17. Mas se vocês observarem a incerteza combinada na penúltima coluna, vocês percebam que o valor é de 11,35. Então vocês podem pensar que o cálculo está errado, mas na verdade não está. É porque a combinação das incertezas se faz pela raiz da somatória quadrática, conforme a equação que eu coloco aí abaixo dessa tabela. Então você tem a contribuição das incertezas percentuais, mas a somatória é pela raiz da somatória quadrática, então o valor vai dar um pouquinho menor do que você fazer uma somatória direta. Ao final você tem a incerteza expandida, que na verdade é você multiplicar a incerteza por um fator de cobertura, que é um fator de expansão. Eu não vou conseguir entrar em detalhes sobre como se calcula esse fator de expansão, mas via de regra, esse fator de expansão, para a grande maioria dos casos, a gente adota um fator igual a 2, né? Mas ele, pela fórmula do Welch e pelos graus de liberdade efetiva, você pode calcular esse fator, mas para facilitar a nossa discussão hoje, vamos considerar esse fator de expansão 1K igual a 2, e numa análise, né, desse método cromatográfico, um valor reportado de 78, eu teria uma incerteza de mais ou menos 17,7. Okay? Esse gráfico aqui apresenta então as contribuições das incertezas. Eu coloquei um diagrama de Pareto que apresenta as incertezas aí de cada um das diferentes fontes que foram calculadas. Percebam que as 3 primeiras são oriundas de dados de validação e realmente são as incertezas mais significativas, aí, as fontes que mais contribuem para a incerteza de medição. Esse trabalho foi um trabalho que eu fiz em parceria com o Lanagro, que é o Laboratório Nacional Agropecuário, são laboratórios do Ministério da Agricultura que monitoram a qualidade dos alimentos para exportação, e ele foi apresentado nesse congresso na Espanha em 2010. Muito bem, eu queria agora, só para finalizar, fazer uma correlação entre validação e incerteza, porque eu iniciei minha apresentação dizendo que a incerteza ela é uma informação importante que atribui qualidade ao seu resultado analítico numa indústria farmacêutica, num laboratório que analisa produtos farmacêuticos. E eu disse para vocês também que a indústria farmacêutica já tem um grande volume de informações relacionadas à validação dos seus métodos, que poderiam estar relacionados à incerteza. E como que está correlacionada a incerteza com a validação? Eu queria apresentar para vocês um trabalho que eu publiquei no ano de 2012, numa revista que se chama Trends in Analytical Chemistry. Essa revista, na verdade, é uma revista que publica tendências na área de química analítica. Eu tive bastante orgulho de publicar esse trabalho nessa revista, uma vez que na área de química analítica, entre mais de 80 revistas científicas reconhecidas internacionalmente, a Trends in Analytical Chemistry é a revista de maior fator de impacto em química analítica no mundo, e ela, pelo fato de publicar tendências na área. Eu desenvolvi um trabalho em parceria com o Fernando Antunes, que é um fiscal federal do Ministério da Agricultura, e onde nós desenvolvemos uma ferramenta de qualidade específica para o laboratório, que se chama Analytical Quality Assurance Cycle. Qual é a ideia desse ciclo de qualidade analítica, né? Ciclo de garantia de qualidade analítica? Na verdade, essa ideia surgiu com o seguinte conceito. Certo dia, conversando com o Fernando, nós tivemos o seguinte questionamento. Se eu tivesse apenas 40 minutos para auditar um laboratório de ensaio, quais são as informações mais importantes de você avaliar na auditoria desse laboratório em apenas 40 minutos? A conclusão que nós chegamos é o seguinte. Será que seria mais importante eu avaliar os registros das últimas reclamações, a última auditoria interna, registro de treinamento dos funcionários, registro de calibração de equipamentos? A conclusão que nós chegamos em apenas 40 minutos, eu ia pegar o que era mais importante. E a primeira coisa mais importante, eu ia pedir o registro da validação. Por quê?
Porque a validação é a comprovação do laboratório de que o método que ele utiliza para quantificar algum composto funciona. Ou seja, então, independente do sistema de gestão de qualidade, dos procedimentos, dos registros, formulários, treinamentos que o laboratório tenha, a validação vai dizer, ele sabe executar esse método de maneira correta. Então, o primeiro registro que eu peço é a validação do método. Pois bem, o laboratório validou o método. A segunda informação que eu peço para o laboratório, qual que é a incerteza de medição? Por que incerteza é importante? O laboratório validou o método, perfeito. Eu peguei e analisei essa amostra aqui. Ela tem 500 miligramas de paracetamol. Mas 500 miligramas mais ou menos quanto? O quanto é a incerteza de medição desse resultado? É totalmente diferente eu expressar um resultado 500 miligramas mais ou menos 0,1 ou 500 miligramas mais ou menos 50 miligramas. Ou seja, a incerteza ela vai te dar uma precisão melhor do seu resultado, uma confiança maior do seu número. Então, como a incerteza está relacionada ao quanto eu confio no resultado de medição, no meu resultado analítico, é a segunda coisa que eu peço para o laboratório. Primeiro, peço a validação do método. Segundo item, eu peço o registro da incerteza de medição. Pois bem, validei meu método o ano passado, estimei a incerteza o ano passado. Quem garante que hoje, essa amostra que eu analisei hoje, o método está funcionando? Quem garante que o método funciona hoje? O que é comum nos laboratórios? Você ter uma amostra padrão, ou uma amostra de concentração conhecida, que antes de você analisar um lote de amostras, você analisa essa amostra padrão para você verificar se o seu processo está sob controle. Né? Seria como você, antes de pesar uma amostra no início do dia, você pega um pezinho de metal, de massa conhecida, e você verifica a sua balança antes de pesar um lote de amostras. Né? Então, o controle da qualidade é isso, ter uma amostra de referência que eu vou analisar antes de você analisar uma batelada de amostras reais. Lógico que eu posso pegar esses resultados e jogar numa carta de controle para avaliar a variabilidade do processo, e eu posso utilizar a incerteza para colocar quanto que é a variabilidade daquela minha amostra de controle. Terceira coisa que eu peço, então, a carta de controle. Ou seja, validou? O método funciona. Cadê a sua incerteza? Eu conto confiando no resultado. Cadê a sua carta de controle? É avaliar se o processo está sob controle. Se a amostra que ele analisou hoje de manhã, você analisou um controle antes para verificar se o seu método está ok. Os resultados da carta de controle, eu posso atualizar os dados de validação, como por exemplo dados de precisão, e automaticamente eu posso atualizar a minha incerteza. Isso é o ciclo de qualidade analítica, pessoal. E esse ciclo de qualidade, desde 2012, eu tenho trabalhado com ele e divulgado ele em diferentes meios do qual eu faço parte, do qual eu atuo. Por exemplo, você pode encontrar o ciclo de qualidade analítica no último guia de validação do Ministério da Agricultura, né? O Manual de Garantia de Qualidade Analítica, acho que publicado no ano de 2016. Lá na introdução desse manual, ele apresenta o ciclo da qualidade e é um manual que discute parâmetros de validação, estimativa de incerteza e cartas de controle. Esse ciclo da qualidade também ele está incluído em um livro que eu fiz a coordenação técnica, que é um livro de validação de métodos para análise de alimentos, né? É publicado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, em parceria com a Rede Meteorológica do Estado de São Paulo. O compêndio do Sim de Rações para análise de ração animal no Brasil tem o ciclo de qualidade analítica também. Um trabalho que eu fiz em parceria com a Embrapa, é um livro de espectroscopia no infravermelho próximo, né? Tem um capítulo que fala um pouquinho de estatística e eu tenho a divulgação do ciclo da qualidade também. Eu faço parte de uma rede de laboratórios, que é a Rede Latino-Americana e do Caribe, que é uma rede que ela é fomentada pela Agência Internacional de Energia Atômica e pela FAO, né, que é Food Agriculture Organization, que são duas entidades que são fomentadas pela Organização das Nações Unidas. E o objetivo dessa entidade, na verdade, é melhorar a qualidade analítica dos laboratórios que monitoram o alimento, principalmente na América Latina e no Caribe. Né? Eu sou coordenador do Comitê de Estatística e no Comitê de Estatística também aplicamos o ciclo da qualidade analítica. Eu tenho um livro publicado sobre gestão de qualidade em laboratórios desde o ano 2006. Esse livro já tem 4 edições e desde da terceira edição, que está em inglês e português, eu discuto sobre a importância da aplicação do ciclo de qualidade analítica, ou seja, eu tenho divulgado esse ciclo da qualidade em diferentes meios, né? A 4ª edição do ano de 2019. Uma coisa importante que eu queria apresentar para vocês também é o quanto a estatística é importante para você comprovar os resultados da área analítica. Né? Por exemplo, tem um trabalho publicado na revista Nature
que ele discute sobre uma atual crise de reprodutibilidade científica que existe na área acadêmica, né? Em outras palavras, existe um questionamento que muitos artigos publicados você tenta reproduzir, eles não são reprodutíveis, né? Acredita-se que 50% dos artigos publicados não são reprodutíveis hoje. Um trabalho publicado não por qualquer revista, mas publicado pela Nature. Nesse trabalho, então, ela discute, né, a Monia Baker, que publicou esse trabalho, ela discute que tem vários fatores que poderiam melhorar a reprodutibilidade científica, mas um dos principais fatores que ela diz é o melhor entendimento da aplicação da estatística como validação, estimativa de incerteza, para você comprovar adequadamente que os seus resultados obtidos no seu laboratório realmente são corretos, né? E eu destaco aqui mais validações intralaboratoriais e um melhor entendimento da estatística como pontos chaves para você melhorar essa crise de reprodutibilidade. Então a dificuldade da estatística muitas vezes não é uma dificuldade apenas na indústria, no mundo acadêmico também existe, né? Principalmente por essa grande crise de reprodutibilidade. Finalizando, pessoal, tópicos de validação são extremamente importantes hoje nos laboratórios analíticos, né? Hoje tem uma necessidade muito grande na área farmacêutica em realizar uma adequada avaliação da linearidade, né? Está aí a RDC 166, o Guia 10 da Anvisa, que traz toda aquela avaliação daqueles testes lá de homocedacidade, normalidade, independência, né? Para você fazer uma adequada avaliação da linearidade. Avaliar os modelos de regressão ordinário ponderado, o pessoal tem muita dúvida sobre isso, né? Avaliar outros parâmetros além do R quadrado, que no passado a gente só analisava R quadrado numa curva de calibração. Estudar diferentes faixas de trabalho, né? Na parte da incerteza, fazer uma avaliação adequada da incerteza, uma vez que ela está relacionada à avaliação da conformidade de produtos, né? Existem diferentes equações de incerteza, seja para regressão ordinária, regressão ponderada, ponto único, né? Tem uma série de dificuldades aí. Importância de considerar dados de validação na estimativa de incerteza. Cartas de controle também, você relacionar a incerteza com variabilidade do processo demonstrado pela carta, ou seja, tem uma série de discussões aí, e para quem lembra desse filme, O Esqueceram de Mim, né? Nós ficamos com a cara do Macaulay Culkin, né? Dá um certo desespero no nosso coração de ter que entender uma série de discussões estatísticas, muitas vezes que nós não tivemos nos nossos cursos de graduação, que infelizmente no passado, ferramentas de validação, estimativa de incerteza, ISO 17025, não eram ferramentas comuns aí nos cursos de graduação de farmácia, de química, de engenharia. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que hoje eu tenho um produto no mercado que é o software Confilab, né, de validação, incerteza e cartas de controle. Eu já, nesses últimos 10 anos, aí, eu dei muita consultoria e muito treinamento sobre validação, incerteza e cartas de controle. Os laboratórios têm bastante dificuldade. E para facilitar essas consultorias, eu desenvolvi o software, né? Hoje é muito mais simples, em vez do laboratório me contratar para dar um curso, para montar as planilhas de cálculo, o laboratório já compra o software ele é friendly user, né? Você apenas insere os dados, o software ele calcula totalmente os dados. É um software diferente de outros softwares de estatística no mercado, onde você compra o software e tem que fazer um curso de uso do software. O Confilab não, você só insere os dados, né, e ele calcula automaticamente para vocês. Tá? É um software bastante prático mesmo. Gostaria de destacar, esse software não é uma planilha do Excel. Tem alguns produtos no mercado, que na verdade o pessoal vende planilhas do Excel otimizadas, que na verdade uma planilha do Excel não é um software, é uma planilha do Excel. Né? Você depende do Excel, você depende do processador matemático do seu computador. Você depende do seu computador, né? E você depende também da compatibilidade do seu Excel com essas planilhas de cálculo automatizadas, e isso pode vir a dar problema. O Confilab é um software, ele é projetado com mais de 4 linguagens de programação diferentes. É um software que roda na nuvem, né? Então você não instala no seu computador. Todos os cálculos, na verdade, são realizados pelos próprios software mesmo, que fica na nuvem e você pode acessar com qualquer navegador, de qualquer computador, até do celular, da sua casa, de qualquer lugar. Né? Essa é a diferença do software. Tem uma portabilidade, então você acessa de qualquer lugar. O software é 100% validado, ou seja, todos os cálculos dentro do software são validados. Existe um relatório de validação, onde nós demonstramos que todos os cálculos do software são validados. Isso é uma obrigatoriedade para 17025. Os dados são armazenados em servidor confiável, né? Nós contratamos a LocalWeb, que é o melhor
provedor de serviço de armazenamento em nuvem que nós temos no Brasil, que ele faz backup dentro de uma certa rotina, tem uma segurança de dados também, que eles têm uma certa rotina de segurança de dados, isso é também bastante importante e interessante, totalmente diferente daquela planilha que você tem no Excel que salva os dados no seu próprio HD. Bom, eu queria apresentar para vocês, pessoal, brevemente só um vídeo do Confilab. Eu não vou abrir o software aqui. Quem tiver interesse, vou deixar meus dados de contato. O software é possível eu liberar uma senha para uso durante 24 horas para vocês testarem o software, mas eu queria brevemente, em 2 minutinhos, apresentar um vídeo para vocês que demonstra aí o funcionamento deles. Tá? Esse vídeo é um vídeo, nós temos um vídeo para validação, um vídeo para incerteza, um vídeo para cartas de controle. Esse é o nosso vídeo institucional aí, que apresenta a parte de cálculo de incerteza de medição a partir do software, né? Então, o software, na verdade, você recebe um login e uma senha e você loga na nuvem e você faz os cálculos totalmente automáticos na nuvem, tá? Que é uma tendência hoje para software. Então, tá ali, 5 passos para você fazer uma incerteza. Você monta um diagrama de Chikawa automaticamente no software. Você tem algumas fontes pré-cadastradas no software, onde você clica a fonte, linearidade, por exemplo, e você entra com seus dados. Aí um exemplinho de linearidade, você só entra com os dados da curva de calibração e automaticamente o software calcula, não tem que ser em fórmula, equação, nada. Você depois que faz o cálculo, você já verifica o resultado, né? Na parte inferior ali, ele já vai fazendo aquela raiz da somatória quadrática dos seus resultados. Você consegue também analisar as contribuições. O software automaticamente faz um diagrama de Pareto abaixo, que vai demonstrando as contribuições de cada uma das fontes de incerteza que você adiciona no seu diagrama de Chikawa. Tá? Então, rapidamente ele faz isso também. E o software também, você não tem que pegar os seus dados do Excel, montar um relatório no Word, e o software automaticamente já gera um relatório. Você pode imprimir em PDF ou pode salvar esse relatório no Word também e fazer as suas devidas considerações aí. Tá? Então, ficou bem prático aí. Não tem que pôr fórmula, os dados são validados, você só insere as informações, ele calcula e gera o relatório. Já tem pré-cadastrada mais de 10 tipos de fontes diferentes, né? Fontes como, por exemplo, linearidade, né? Precisão, exatidão, massa, volume, né? Você tem uma explicaçãozinha para cada fonte, para você entender como que você insere as informações de cada fonte. Lembrando também que o software ele tem um manual, né? Que tem todas as informações de como que você, com exemplos, né, de aplicação de como que você calcula cada fonte. Facilmente você consegue fazer esses cálculos. Precisão e exatidão, né? Por exemplo. É muito comum que hoje nós temos uma boa gama de clientes, é muito comum que os clientes tenham uma certa preocupação em saber fazer os cálculos, né? Alguns clientes compram o software por umas horas de consultoria de treinamento do software e é muito comum eles nem usarem as horas de consultoria, uma vez que o software realmente ele foi feito de uma maneira bem friendly user mesmo, né? Você apenas imputa os dados que você já tem, tá? Então você vai colocar ali a entrada de dados, por exemplo, de volume material de referência, né? Você vai pegar um certificado, né, da sua micropipeta, por exemplo, né, você vai colocar lá o valor do certificado, o fator K, distribuição triangular, ele te dá uma orientação como fazer isso, e você faz o cálculo corretamente. Massa, né, a incerteza da sua balança, padronização de uma solução, no caso do ensaio titulométrico, por exemplo, né, você consegue automaticamente inserir, imputar essas informações aí também. Você tem outras fontes, ou você pode também personalizar sua própria fonte, num caso muito específico, né? Até hoje não tive nenhum caso onde o cliente precisou personalizar a sua própria fonte, tá? Porque essas fontes são as mais usuais de serem aplicadas numa estimativa de incerteza de medição, ok? Então esse é o software Confilab. Quem tiver incerteza, entre lá, www.confilab.com.br, tem mais informações do software para vocês. Muito bem, pessoal, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês. Espero que a minha palestra tenha atendido a expectativa de vocês, né? Deixo aí só uma propaganda aí do meu livro, né? Eu trabalho com essa parte de gestão de qualidade em laboratórios desde o ano 2006, né? Então já tenho 4 edições do meu livro, lembrando que a 3ª edição eu tive a oportunidade de publicar no idioma em português e inglês. A 4ª edição é do ano de 2019, né? Então é um livro aí que já tem aí já 14 anos aí, né, no mercado, e esse livro fala sobre gestão de qualidade em laboratórios e também tem toda essa parte de estatística para química analítica dentro do livro também. Deixe o meu e-mail de contato se tiverem dúvidas, se quiserem fazer comentários, sugestões, igorolivares@iqsc.usp.br. Caso queiram também marcar um Skype por uma demonstração mais detalhada do software, ou caso queiram utilizar o software para conhecer
como que ele funciona, né, e se aplica à realidade de vocês, pode fazer contato comigo. Uma coisa interessante, o software, quando nós desenvolvemos ele, nós nos preocupamos principalmente com os guias de validação nacional, né? Então o software ele atende integralmente todos os requisitos da RDC 166, principalmente aqueles tópicos da linearidade. São mais 14 testes estatísticos que o software faz automaticamente. Você apenas entra com concentração e resultado e ele faz os cálculos e gera um relatório automaticamente para vocês. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que eu tenha colocado, embutido no coração de vocês a importância da estimativa de incerteza na área farmacêutica. A importância é essa, que já é muito grande em outras áreas também, e a gente começa a perceber uma série de publicações que vem aparecendo da importância de se aplicar a incerteza de medição na indústria farmacêutica também. Vocês têm a grande vantagem de já ter os dados de validação, é só processar esses dados e talvez, quem sabe, processar com Filab. Pessoal, muito obrigado a todos e tenham um bom congresso.